Olá, amigos! O curso de matemática traz hoje o assunto raciocínio lógico. É uma questão que abrange vários conceitos da área, tais como conceitos de geometria, de volume, de operações com frações e de aproximações para um resultado, né? É um problema da caixa d'água, perfeito? Esse problema da caixa d'água possui muitas variantes. Foi um problema pedido na Olimpíada Brasileira de Matemática da escola pública. Não tenham receio de problemas de Olimpíada. Às vezes eles são mais fáceis do que problemas do Enem, de vestibulares em geral. Bem, o enunciado é o seguinte. Na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo, em uma lata cuja base é um quadrado de lado 30 centímetros e cuja altura é 40 centímetros. Como na figura. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender o problema, né? Atacar o problema de forma precisa, né? Dividir esse problema por partes, né? Com ordenação correta. Então vamos fazê-lo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender. Pelo enunciado, é o seguinte: Manuel tem uma lata, que é esta daqui, né? Uma lata. E esta lata ela vai ser utilizada para encher a caixa d'água de 2 metros cúbicos. Perfeito? Então, ele tem que ir muitas vezes ao rio, trazer a lata cheia. Vamos dizer que a lata está cheia, né? Porque se não colocar a lata cheia, ele quer o mínimo, né? Para que ele tenha um mínimo de idas, ele tem que encher a lata em todas elas, basicamente. Perfeito? Veja bem, a lata está aqui, então ele vai várias vezes, vai enchendo, até chegar um momento em que já está cheio. E a gente vai dizer qual momento é esse daí. Observe bem que ele diz que a lata tem uma base quadrada, não é? Ora, se a lata tem uma base quadrada, evidentemente que aqui embaixo, né, seria um quadrado. Né? Por exemplo, aqui são 30 centímetros. Observe bem as unidades. Olha, aqui é centímetros. Muito cuidado, porque isso aqui causa muito erro. 40 centímetros. Perfeito? E aqui eu teria também 30 centímetros essa distância. Perfeito? Seria porque é uma base quadrada. Se vocês fizerem aqui as projeções, né, é como se aqui embaixo tivesse assim, né? Não está muito bem desenhado, mas daria para entender aqui, né? Nessa área que está vista. Aqui seria a base quadrada, aqui nós teremos essa altura de 40 centímetros, que é aqui. Então, nós temos, evidentemente, que encher uma caixa d'água, né? Que ela é bem grande, né? Aqui não vai estar em proporção, né? Vamos supor que seja essa caixa d'água, ela tem aqui, tem base, altura, né? E largura, perfeito? E você vai pegar essa lata e vai colocar aqui dentro várias vezes, perfeito? Então vamos fazer aqui. Bem, em primeiro plano nós temos que tomar cuidado, né? O volume ocupado pela lata, vamos aqui fazer o volume ocupado pela lata, perfeito? O volume da lata vai ser igual à multiplicação de suas três medidas, né? Certo? Na base, comprimento vezes largura pela altura da lata, perfeito? Mas a gente tem que multiplicar porque é o seguinte, nós temos aqui 2 metros cúbicos. Então, a medida, o volume da caixa d'água em metros cúbicos. Mas aqui nós estamos em centímetros. Então, vamos transformar isso aqui para metro. O volume da lata então seria a multiplicação de 0,4, porque é 0,4 metros. 0,4 centímetros é igual a 0,4 metros. Vezes 30 centímetros é 0,3 metros. Isso aqui vocês têm que saber essas conversões de unidades, né? Na hora de uma prova, do Enem, de um vestibular qualquer, de um concurso. E 0,3 de novo, 30 centímetros. Eu já fiz esses cálculos aqui, para a gente não fazer aqui, mas vocês lá na hora da prova vão ter de fazê-los, né? Então, muito cuidado, tem que estar muito bem sabido essa matéria. Isso aqui dá 0,036 metros cúbicos. 0,036
metros cúbicos, certo? Agora ele quer saber quantas vezes eu tenho que encher com as latas aqui o tanque. Mas aí, para saber isso, como é que a gente faz? O número de vezes. Eu divido a área, o volume total da caixa d'água, que é 2 metros cúbicos, por esse valor aqui, 0,036. 0,036 metros cúbicos, não é? Por que isso? É porque quantas vezes essa caixa d'água de 2 metros cúbicos contém latas de 0,036 metros cúbicos. Perfeito? Esse conceito tem que estar muito bem sabido por vocês na hora da prova. Então isso aqui, olha bem, ó, eu posso cortar metro cúbico por metro cúbico, né? Vai ficar um número adimensional, sem dimensão. 2 dividido por isso, eu também já fiz o cálculo, né? Que vocês têm que fazer na prova, que dá 55,55 né? Isso aqui seria, não é, vezes, né? Mas aí nós temos que tomar cuidado com o seguinte. Ele quer saber, no mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água. Observe que eu tenho aqui 55 até 56. Né? Observa bem que é 55 mais alguma coisa. Então, na realidade, se eu levar 55 latas, eu chego bem pertinho de encher a caixa d'água. Então, eu tenho que levar 55 latas mais alguma coisa de outra lata que está cheia. Você traz cheia, porque você não sabe, né? Você poderia trazer essa outra lata com 0,55, né? Dela, da capacidade. Então, na prática, muito cuidado, vocês vão ter que dizer que isso aqui é equivalente a você levar isso aqui 56 vezes. Perfeito? Observe bem que há uma espécie de pegadinha aqui para que o aluno seja levado a dizer que são 55 vezes. Você tem que levar 55 vezes mais uma fração, mais uma parte de uma aproximação da outra. Aí, então a gente aproxima, que eu disse aqui que nós tínhamos várias aproximação para 56 vezes. Pessoal, eu queria agradecer a atenção. Continue a avaliar nosso canal, a mandar seus comentários, né? A se inscrever em nosso canal. Até a próxima.